Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Namastê, verso 8, 9. Mesmo vendo, ouvindo, tocando, cheirando, comendo, movendo, reclinando, respirando, falando, evacuando, abrindo o olho, fechando, o Yanni, o yogi disciplinado, conhecedor da verdade, compreende que eu não faço absolutamente nada. Eu simplesmente direciono as ações que são todas de responsabilidade do sistema Ishvara. Então, eu uso sempre o exemplo de que a gente nunca aprendeu a fazer a digestão. Tem pessoa que tem problema de digestão, problema de evacuação, né? E elas nunca fizeram, elas não sabem como arrumar a coisa, né? Sistemar, né? Curar esse problema, resolver esse problema, porque elas nunca fizeram, né? Então, nós não sabemos fazer nada, tudo é feito pelo sistema Ishvara. Mas eu estou ali direcionando as ações, né? Porque eu quero viver em harmonia com os outros seres, quero viver em harmonia com o Criador, eu quero viver em paz. Então, tudo que ocorre diante, né? Diante de mim, e eu estou só ali no final deste processo, né? Fazendo um esforço intelectual de harmonizar ou de conformar as minhas poucas requeridas decisões, né? Conformá-las com o Dharma. Esta é a compreensão que resolve o ego em Ishvara, né? Eu não faço nada realmente. As energias, eu não me fiz. Quem é que se fez? Quem é que se criou? Né? Se a gente diz, este corpo é meu, né? É seu, então mostra aí a fatura de compra, onde é que você comprou ele, para dizer que pelo menos você fez por onde, né? Você comprou com dinheiro. Não, eu não comprei, não. Mas ele é meu, né? Então, tudo bem, então não tem nenhum problema. Se você não comprou e ele é seu, então não tenha medo da morte, porque você sabe como fazer outro. Antes de você falecer, antes de você deixar o corpo, você faz outro, né? Já que você se sente realmente todo-poderoso. A gente não sabe se criar, a gente não sabe fazer um. Ah, não, eu sei fazer porque eu fiz 3 filhos. Você fez nada, cara, você fez amor, que nem os animais fazem, você é um animal, né? E depois pensa, ah, eu fiz os filhos, né? Eu criei os filhos, né? Tudo decepção, ilusão. Os órgãos do sentido, eles se conectam automaticamente aos objetos e, bem, eu recebo o estímulo daquele contato com o campo, né? Ah, mas eu não sou um animal movido mecanicamente por esses órgãos dos sentidos, pelos gunas, pelas energias, né? Eu tenho a liberdade, o livre-arbítrio, né? De direcionar a minha vida, no sentido de que os órgãos dos sentidos precisam ser regulados, disciplinados, a mente precisa ser regulada, disciplinada. Esse é o trabalho que nós temos em mãos, como seres humanos. Senão, a gente vive que nem aquele cara que fez aquele samba-canção, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? A galera aí que diz assim, ah, você tem que fluir com a vida, Você vai fluir com a sua ignorância, se você não se regular, não se disciplinar. A ignorância vai te fluir, de nascimento a nascimento a nascimento. Requer um esforço, né? Esse esforço é o esforço de regular, disciplinar os órgãos dos sentidos e a mente, né? Sob a luz das orientações, dos ensinamentos do Vedanta, dos Upanishads, dos Vedas. Então, qual seria o modo de vida sábio? É compreender que você, muito embora você não seja responsável pelas ações, você é responsável por escolher o tipo de ações, apesar das suas tendências, que muitas delas são monstruosamente potentes, mas a gente tem que confrontá-las. Eu tenho uma tendência autodestrutiva,
né? Como é que eu vou lidar com isso? É uma tendência, né? Toda vez que eu vejo a possibilidade de me entupir de droga, de álcool, né? Eu vou comer quase até explodir, né? Então, como é que eu vou lidar? Você tem que lidar com isso. Se você quiser sair dessa e começar a crescer, disciplinar, regular, né? Desenvolver, você tem que encarar essas tendências negativas, né? Então, o Yin Yoga vai produzir o sábio. O Karma, Dharma, o Upasana, né? As disciplinas dos Yoga Sutras, etc., irão ajudar neste processo. E aí eu chego finalmente no Yin Yoga. E quando eu chego no Yin Yoga, eu posso tranquilamente permanecer no mundo como um grihasta ou escolher ir para um ashram e ser um sannyasi yani. Então, este verso é relevante para ambos, os grihastas e os sannyasis. Na nossa tradição, nós tivemos muitos yanis, muitos deles eram totalmente quietos, né? Silenciosos, retraídos, viviam em reclusão, solidão, eles se escondiam, né? E outros totalmente ativos. Os exemplos, né, das pessoas muito reclusas, né, muito silenciosas, passivas, né, era o Ramana Maharaj e o Tapovana, né? Tapovanam, não sei como se espera, Tapovana. Também tivemos grandes yanis que eram extremamente ativos, né? Shankaracharya, lá no topo, né? Que viajou toda a Índia a pé. Ele viveu uma vida relativamente curta, né? 33 anos a 32 anos, mas ainda assim ele restabeleceu, né, a chama dos Upanishads num período no qual esses ensinamentos estavam sendo né, contrastados pelo materialismo do budismo, né? Ele debateu com muita gente e etc, etc. Ele foi tão ativo que ele se tornou, tal qual Shimaya, talvez, né? Ele era mais ativo que um grihasta, né? Muito embora ele fosse um sannyasi vestido, né, de laranja, né? Então, né, a atividade ou não atividade depende da nossa constituição única, né? Da nossa formação, do nosso programa, do nosso condicionamento, da nossa natureza aparente, nossa natureza secundária, como queiramos colocar. Mas o que é comum a ambos, né? O ativo e o inativo é o desapego. Então, aquele que é mais recluso ou inativo, ele não é apegado nem às ações, às poucas que ele faz, e muito menos na não ação, né? Então, você não pode abandonar o apego às ações e sem essa compreensão profunda e dizer assim, ok, eu desapeguei das ações, né? Aí você se torna uma massa de tamoguna, né? Totalmente passiva, né? E é totalmente apegada à não ação. Se a pessoa diz, faz alguma coisa, não consigo, eu grudei aqui na minha poltrona, o controle da televisão grudou na minha mão, eu não consigo, me traz as coisas aqui, né? Então, ele se apegou à não ação. O Yanni é aquele que transcendeu a ação e a não ação, compreendeu a ação na ação e a inação na ação, né? Eu não faço nada, mas ainda assim as ações ocorrem. O eu real, o eu superior, é a carta, não faz absolutamente nada. O eu real não experimenta nada porque ele não faz nada. Ele não é a carta e não é a boca, a boca. Então, o Yanni que faz ações, ele não faz mais para realizar nada. Esse é um ponto importante. Todos nós fazemos ações com o objetivo de um ganho. Ninguém faz nada sem
haver como objetivo, né, algum ganho, né? E os ganhos são sempre um ganho de satisfação, de paz, de serenidade, de plenitude, de segurança, né? A gente faz tudo para a gente se preencher, se satisfazer. A gente faz tudo para ser feliz, na expressão mais vulgar brasileira. Você faz tudo para ser feliz. Todos fazemos tudo para ser feliz, mas quase sempre dá encrenca, dá, conduz à infelicidade, né? Então, todos nós estamos fazendo coisas para sermos felizes, serenos, tranquilos, satisfeitos, né? Mas o Yanni é aquele que compreendeu que a minha natureza é sempre cheia, inteira, segura, satisfeita, completa. E ele reivindicou e assumiu a sua real identidade, de tal modo que a sua identidade aparente, ela, ela perdeu aquela ignorância que compele ao Giba de fazer coisas para se preencher. Imagine que você, Mariné, se descubra que eu sou a consciência plena, inteira e completa. Mas aí a Mariné inferior diz assim, não, eu sou a pessoa e eu preciso de tantas coisas, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, né? Aí existe uma divisão. A Marinéia diz assim, não, eu sou inteiro, completo e não preciso de nada. E a outra diz, não, eu sou um mendigo, eu preciso de amor, dê amor, me dê amor. Entendeu? Então, esse problema ele precisa ser resolvido. Esse é o processo do Vedanta. Eu, intelectualmente, eu estou de acordo com com a escritura, mas aí, na minha vida, o reflexo é outro, né? Então, eu tenho que conciliar essa contradição até que eu, com firme convicção, assuma minha identidade absoluta, né? Minha identidade real, sempre cheia, plena e completa, de tal modo que a minha identidade humana ela vai perdendo essa ignorância gradualmente, a reivindicação e o abraçar a sua identidade superior vai dissolvendo essas vássanas ignorantes que dizem, não, eu sou corpo-mente, eu me sinto inseguro e eu preciso disso, me dê isso, me dê aquilo, me dê em amor. Isso vai desaparecendo gradualmente, simultaneamente, na medida que a gente vai reivindicando e desfrutando diretamente desta compreensão, eu sou a minha natureza pura, cheia, inteira, completa, e não existe nada que possa ser adicionado a mim, não existe nada que possa ser subtraído a mim, eu sou a única realidade, né? Então, esta é a situação. Então, o Yanni, que já obteve a plenitude, ele no processo, né, deste reconhecimento que gradualmente, né, se consolidou com um senso de segurança e satisfação e convicção de que nada pode realmente me tocar, né? Este Yanni, ele teve a sua ignorância neutralizada sob a luz desta compreensão, sempre mais profunda, sempre mais presente, ela vai se dissolvendo, vai dissolvendo. E aí ele não faz mais nada, né? Será que é assim? É assim, Mariné? Bom, ele não é ele consciência realmente deixa de ser o fazedor, mas a, a parte, como o exemplo que você usou, né, que divide em duas marineias, ele já é a consciência, então ele não se sente como fazedor, mas as ações, esse corpo e mente continuam fazendo. Seria Continuo, mas isso. sem a identidade de que eu sou o fazedor, Marinéia, né? Então, as ações, elas permanecem, elas continuam, né? Elas continuam. Eu compreendi que eu não sou o fazedor e eu não preciso fazer em umas ações, mas as ações continuam de acordo com a minha constituição, mais rajásica, menos rajásica, mais satívica, mais tamásica, de acordo com os meus papéis sociais, o meu estilo de vida de grihasta e outras coisas, as ações vão continuar, né? Mas qual é a diferença? A diferença é que eu não faço nada egocentrado com o objetivo de ganho pessoal, né? De ganho individual, né? Então, o objetivo não é realmente egóico, de que eu faço isso para me completar um pouco mais, para ver um pouco mais de chante, um pouco mais de segurança. Não, não, eu sou Purna.
eu sou a única fonte de segurança, mas se eu conseguir juntar 1 milhão, 5 milhões, né? Aí eu vou me sentir um pouco mais. Eu sou iluminado, mas um pouquinho mais seguro, né? Não, o Yanni não faz nada que seja contrário à sua natureza aparente, a natureza aparente vai fazer, a identificação já foi rompida, e as ações não são com o fim de se completar, de se tornar pleno, inteiro, satisfeito e completo, porque ele já assumiu a sua identidade em purna Sivan, natureza plena, cheia e completa. Então, ele não faz motivado por esse desejo de realização pessoal, de completude, plenitude, né? Então, o que determina a sua ação? O que determina a sua ação são duas coisas. Primeiro é o seu programa, suas vasanas, né? E as vasanas foram purificadas nesse processo de autoconhecimento, elas são alinhadas com o Dharma, e elas não são para se preencher, para preencher aquele que está direcionando as ações, que são produzidas pelo sistema suave, não é para me completar ou me preencher, se não é para mim, é para quê? É para o meio ambiente, para o todo, para os outros, né? É o espírito do Karma Yoga também assim, eu estou aqui para dar alguma coisa de volta, né? Até como Karma Yoga, minhas ações precisam ser não egocentradas, não, muito embora o Karma Yoga faz as ações em harmonia com o Dharma, com o espírito de contribuição para o campo, querendo um ganho, que é um ganho absolutamente, genuinamente válido, que é o desenvolvimento ou a purificação do corpo-mente. Eu quero crescimento espiritual, eu faço as ações, eu ainda quero alguma coisinha, Shwara, me desculpa, tá? Eu ainda me sinto um pouco incompleto, mas eu observo o Dharma e desenvolvi esse espírito de Karma Yoga, de devoção total, de apreciação e gratitude total, mas ainda assim eu sou meio pidão. O que você está pedindo, meu filho? Eu estou pedindo crescimento espiritual, purificação espiritual. Aí o Ishvara diz, tudo bem, esse é um pedido, embora seja pessoal, centrado, mas é o único pedido que é realmente genuíno, crescimento e desenvolvimento espiritual. Né? Então, já o Yanni, ele não precisa nem pedir disso, ele só agradece pela oportunidade, de repente essa foi a minha último nascimento, a última vida aqui, né? Etc. Tudo bem, foi difícil, foi duro, mas eu acho que eu aprendi lições muito importantes, né? Então, ele vai continuar agindo de acordo com o seu parábada, de acordo com o seu swadharma, né? E se não é para o seu benefício próprio, que seja para o benefício do meio ambiente, que seja benefício das pessoas em necessidade, que seja em benefício das pessoas que estão buscando este mesmo autoconhecimento. Né? Então, essa é a motivação principal do Yanni. E essa motivação do Yanni é uma motivação que não é egocentrada, não é egoica, egoísta, né? É uma motivação de dar alguma coisa de volta para o campo, para os seres vivos, né? E para aqueles que querem o conhecimento, o Yanni vai dizer assim, ok, eu vou me improvisar aqui, eu vou virar um guru, né? Vou ter que tentar fazer um esforço de ajudar os meus amigos a compreenderem a sua natureza Purnatva, né? Então, isso é colocado do ponto de vista do famoso compaixão e amor, né? Lembra que em algumas religiões diz que Deus é amor, né? Então, o amor é simplesmente a compreensão de que tudo que existe aqui é uma expressão do Criador, né? E que a natureza de todas as criaturas é a consciência plena, inteira, completa, que é a natureza do criação, do Criador, criação e criatura, né? Então, esta compreensão vai fazer com que o Yanni ele já não seja não, egocentrado ou com interesse próprio para fazer as coisas, porque ele já está satisfeito. Então, ele faz simplesmente com aquele sentimento de empatia, mas a empatia do Yanni é diferente. Quando o Yanni vê alguém chorando, alguém sofrendo, ele sente uma certa empatia, mas ainda assim, ele não perde o equilíbrio ao ponto de desafiar as leis
do Criador, né? Causa e efeito, né? Karma. Se alguém está sofrendo, o Yanni sabe que o sofrimento é parte do seu processo e que vai estar exaurindo. Papa Karma, tá? Mas ainda assim ele fala, ok, algumas palavras de conforto, né? Se volte para Deus, compreenda que isso é parte do seu trajeto, né? Da alma individual. Saiba que existe, né? Um modo de sair de tudo isso, né? É um processo gradual, né? E se você estiver pronto para os ensinamentos sobre Ishvara, eu posso compartilhar. Se quiser os ensinamentos sobre a realidade absoluta, eu posso compartilhar, né? Então, o Yanni é aquele que faz alguma coisa quase sempre para o benefício da sociedade, porque ele já não é motivado de buscar realizações para o seu benefício ou a sua completude. A sociedade sofre, o ser humano sofre em geral, né? As pessoas sofrem. Eu tenho amigos que eu sei que sofrem. Alguém se aproxima, fica um tempo, vai embora. Eu sei que eles estão sofrendo, mas ainda assim, o Yanni sabe que tudo isso é parte do sistema Ishvara, né? Imagina um Yanni se perder no karma dos outros, como o Gita, o Lord Krishna diz, querer fazer o karma dos outros é um perigo enorme. Mantenha-se no seu karma, respeite o tempo de cada um, né? Se a pessoa pedir ajuda, você ajuda. Se você puder intervir positivamente, né? Dá uma mão, oferece um alívio ao sofrimento humano, mas não faça o karma dos outros. Então, não é aquela coisa do santo que sai por aí, que não que existe um problema, né? Existem gurus, existem sábios que viveram a vida servindo as pessoas em grande sofrimento, né? Um deles foi o Meher Baba, lá da Índia, uma história de vida incrível. Eu não vou entrar nela agora. Então, o amor, essa história do amor, né? O amor é empatia, amor é compaixão, amor é aquele sentimento sereno dentro do coração do Yanni de que as pessoas sofrem, sim, e elas sofrem e sofrerão até que elas desenvolvam uma certa maturidade para combater e remover este sofrimento, né? E que ninguém pode forçar isso no coração de ninguém. Então, essa é a compaixão do Yanni, né? Ele não interfere no karma dos outros, mas ele oferece ajuda para todos aqueles que estão buscando ajuda. Nada mais do que isso. Então, essas fantasias românticas que é amor incondicional, vai sair por aí dando amor para os outros. Quem é que pode dar amor para os outros? Se a natureza de cada um de nós é o amor, né? A harmonia, a simpatia, a empatia, a paz. Máximo, a gente pode dar conhecimento, a gente pode dar algumas palavras de inspiração, de conforto, né? A gente pode oferecer um prato de comida, né? E essa compaixão se expressa como? Se expressa na forma da ação do Yanni, né? Ele vai fazer aquilo que as pessoas querem, que precisam. Se uma pessoa está morrendo de fome, precisa de comida, de roupa, ele vai ajudar, né? Mas se ele tiver em torno de pessoas que querem o conhecimento, ele vai, né, dar um jeito de compartilhar esse conhecimento. A vida é uma escola, Ishvara é o grande guru, a verdade é essa, o criador desta ordem aparente, esse fator Ishvara é o grande guru, né? E o Yanni sabe disso, o Yanni respeita isso, e ele observa aqueles que genuinamente querem a ajuda, realmente aquela ajuda mais determinante, né? Que é o conhecimento. Mas ele pode ajudar financeiramente algumas pessoas, ele pode dar alimento, se for necessário, compartilhar o que a pessoa tem. Mas a ignorância é o problema fundamental, né? E ela só pode ser neutralizada com conhecimento. As ações do Yanni necessariamente precisam ser dármicas. É raro o Yanni
de verdade, fazer ações adármicas. E quando elas são feitas, né, ele não tem nenhum problema de reconhecer e pedir desculpa. Todas as ações adármicas são fundadas neste mal-entendido cósmico que é eu sou o corpo, eu sou o corpo-mente. Isso causa o egoísmo, o egocentrismo, né? E se eu abandonei este abhimana, este equívoco de compreensão a respeito da minha identidade e assumir a minha identidade superior, aí eu já não faço ações, né, para o meu interesse pessoal, né, mas para o interesse do mundo, né, da sociedade. A identificação não é mais comigo, né, mas é com todos os seres, né, a identificação. Então, tem uma passagem muito bonita no Malayala, né, que é em língua do Tamil, que diz: Ô Senhor, eu não deveria ter noção, se é que tem uma noção deste ego, deste eu devo ser identificado com todo o universo, que é a manifestação do seu ser, e quando eu me identifico com a total da manifestação, né, eu me identifico com Deus, eu estou identificado em Deus, com a totalidade. De modo que tudo que eu fizer será a ação de Deus, então eu tenho que realmente estar purificado o suficiente para agir em harmonia ao Dharma de Deus. E o Deus nunca pode agir de forma dármica. O Yanni também é incapaz de agir de forma dármica. E o que são as ações? Elas indicam, né? Significam, as ações são feitas através dos órgãos dos sentidos, né? Ver, ouvir, tocar, cheirar, comer, repropriar. Assim, os órgãos de percepção e os órgãos de ações continuam ativos, né? Exercendo seus papéis. Mas o Yanni, ele não viola as leis e ele permanece identificado com a sua natureza akarta. Ele não tenta suprimir as ações, ele simplesmente permanece desapegado, não identificado com as suas ações. Ele deixa que elas funcionem seguindo as suas naturezas, né? As suas configurações, constituições. De cada um de nós somos diferentes né? Nossa natureza, né? Gúnica. Então, nada que ele faça, né? Ficando de cabeça para baixo, nada vai acontecer. O Yanni, ele vai. Ó, você não consegue distinguir o Yanni do Anyani. Eu cometi esse equívoco no início, eu pensava que eu podia medir um Yanni de acordo com o estilo e o comportamento do Yanni, né? Então, eu fui de um para outro e outro, e cada vez era uma confusão, porque um era assim, o outro era completamente o oposto, né? Então, você não consegue, né, realmente julgar ou distinguir o Yanni do Anyani. Às vezes, eu contei essa passagem no primeiro momento, depois que eu deixei o meu primeiro guru, né? Aí eu fui para Lucknow ficar com o Papaji. Quando eu cheguei em Papaji, na primeira oportunidade, eu fui visitá-lo e depois, no mesmo dia, no dia seguinte, eu estava com a Silva, nós encontramos o Papaji e com o meu filho, que era pequenininho, né? Encontrei ele no centro da cidade e ele estava lá, a coisa mais comum do mundo, né? Ele gostava de criança, conversando com meu filho, dando instrução para o meu filho para ele ir numa loja comprar brinquedo, mas umas coisas mais corriqueiras, né? Mundanas, aquele bate-papo entre ele e com meu filho, né? E andando na rua, assim, a gente pensa, putz, será que esse cara é o Yanni? Esse não é o modelo de Yanni que eu tinha na minha mente? O modelo de Yanni é aquele que fica no lugar, olhando assim, caminhando assado, fazendo nada, com as pessoas em torno que fazem tudo para ele, né? Então, não tem modo de a gente realmente identificar o Yanni ou discernir o Yanni do Anyani, porque cada um tem o seu programa, a sua natureza secundária, né?
Não, o Yanni é aquele que não come, o Yanni é aquele que não faz isso, não faz aquilo. Não, tudo isso é bobagem. Qual é a descrição? Tudo isso para entrar nessa. Não, isso aqui é uma outra referência do Gita, no capítulo 2. Me diga, você quer que eu seja um Yanni? Qual é a descrição do Yanni que está estabelecida no ser? Como é que ele fala, como é que ele senta, como é que ele caminha, como é que ele come, né? Não são noções, né, fantasiosas a respeito do comportamento. O comportamento, sim, deve ser harmonizado com o Dharma, mas isso é a base, né? Mas em harmonia com o Dharma, o Yanni pode fazer coisas aparentemente opostas que o outro Yanni faz, porque são duas constituições distintas, né? O Yanni medita de olhos fechados ou abertos, né? Tinha uma discussão se Buda fechava os olhos para meditar ou abria, aí pá, duas divisões do budismo, uma com as estátuas com ele com os olhos fechados, a outra com os olhos abertos. Então, tudo isso é bobagem, né? Os discípulos, sendo anianes, eles viajam, né? Escorregam o tempo todo. Derrapam na curva, né, Marcelo? Como eu falei, né? Para mudar um pouco, derrapam na curva assim. O que é o Yanni? Né? Yanni é aquele que tem o autoconhecimento. O autoconhecimento é o mesmo para todos os Yanis. As atividades, os estilos de vida serão diferentes, mas o Yan é o mesmo. O Yan é aquele que tem a força, o equilíbrio mental, emocional, psicológico para encarar a vida, apesar das crises e dificuldades. Né? Quando as crises vêm, ele pergunta assim, ok, oh, não. Ele diz assim, o quê? Né? Raramente, mas ele pode até dizer, o quê? Não me diga! Aí, imediatamente, vai dizer, tudo bem, e daí? Né? Então, essa é uma piadinha do Swami Paramartananda para abrir espaço para a humanidade do Yanni, assim como aquele Yanni saiu correndo para sobreviver à manada de elefantes, né? É um estímulo, né? Como é que se diz? Uma tendência instintiva, né? Do mesmo modo, tem uma tendência instintiva de dizer, oh, não, né? Aí depois, oh, por que não? Né? Então, o Yanni tem aquele para-choque, né? aquele airbag, né? Os choques da vida são amortecidos devido a esse autoconhecimento. Ele não vai morrer de coração, né? Antes do tempo, porque ele teve um diagnóstico de um câncer terminal, ou ele não vai morrer por causa de uma notícia muito boa, como, eu ganhei 20 milhões de dólares na loteria. Tudo para ele é aceitável, né? É tudo parte deste processo, ele recebe os parábadas como prasada com equanimidade. Ele compreende que seu corpo é material, ele tem uma visão objetiva do corpo, ele não precisa fechar os olhos para remover o mundo, o mundo já não o afeta, os pensamentos a respeito do mundo já não o afetam, ele deixa que este corpo-mente siga a sua natureza aparente, que é a de contatar o mundo, experimentar o mundo e obter algumas compreensões a respeito do mundo. Mas a compreensão absolutamente necessária e fundamental é a respeito da sua real natureza, que é a real natureza do mundo, sua e do Criador. Né? Então, ele deixa tudo por conta da sua natureza aparente, embora ele seja incapaz de cometer atos adármicos, né? Ele não precisa procurar Nirvikalpa Samadhi para evitar o mundo, evitar os pensamentos, os sentimentos, né? Mas aí o Criador diz, você, né, yogis, né, do Nirvikalpa, vocês não querem experimentar o mundo? Tudo bem. Vocês estão insistindo tanto que você vai experimentar Samadhi, mas saiba que eu jamais permitirei a vocês
a permanência naquele estado permanentemente, porque você foi desenhado para experimentar o mundo e os pensamentos a respeito do mundo. Você vai conseguir obter alguns momentos de sono induzido, né? Porque o Nirvikalpa é mais ou menos um sono induzido, mas você jamais será capaz de remover completamente a experiência do mundo, porque o mundo cabe a mim, você cabe a mim e eu desenhei você para experimentar o mundo. Ponto. Final. Né? Mas se você quiser ficar aí fechando os olhos até você dormir em Samadhi, tudo bem. Uma outra passagem de um outro texto diz: devido à sua conexão com o seu karma passado, né, os seus agamis que se tornaram sanchitas, né, o jiva sonha, né, ou o jiva desperta. Portanto, o Yanni não tem nenhum problema com o mundo e permite que a sua mente, o corpo, interaja com o mundo. E essa interação, inevitavelmente, produz o quê? Sensações, estímulos. Você não consegue experimentar o mundo sem uma sensação, um sentimento, uma emoção que o mundo, né? O mundo apresenta como estímulos, né? Aí, inevitavelmente, cada experiência corresponde a um pensamento a respeito daquela experiência e uma sensação, né? As sensações é uma parte da nossa mente emocional, né? Qual é o problema em tudo isso? Nenhum problema, porque o Yanni purificou esse instrumento de experiência de tal modo que ele não experiencia emoções perturbadoras, sensações perturbadoras, né? Por causa desta sabedoria espiritual. Ele já não é amarrado a querer controlar o campo das experiências e de modo tal que ele não se desespera quando o parábada é muito adverso. Ele sabe que tudo isso cabe a Ishvara. E eu não sou Karta e muito menos de Abhokta, porque eu sou a Karta e a Bhokta, né? Então, ele vive uma vida, aparentemente, ele tem essa palavra aqui, disciplinada, ele compreende a verdade, ele sabe a verdade, né? E ele vive uma vida mais alerta, né? Essa história do esteja presente, esteja alerta, esteja vigilante, né? Isso é um subproduto do autoconhecimento. O autoconhecimento estabelece a mente do Yanni de modo que ele permanece mais presente. A mente é uma mente mais satívica. Sattva Guna é responsável pela clareza, foco na sua percepção e sensação do mundo, né? Então, dá a impressão que Yanni ele é mais presente, porque a mente não está perturbada, tentando lembrar ou antecipar, né, os eventos futuros, tentando controlar a sua experiência de momento a momento. Então, ele é mais um princípio, testemunha, que nos dá uma sensação de estarmos mais presentes, né? Mas isso é um subproduto do autoconhecimento. Muito embora alguns esforços possam ser feitos para desenvolver esta disciplina, né, de controlar a mente. A mente ela fica indo para o passado, projetando o futuro. Então, este controle da mente ele vai ser um controle que alguns círculos aí dizem que é a meditação do presente, 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 né, que às vezes eu tiro onda, né? Então, esta meditação ela tem um determinado valor também, né? Então, mas ela é fundamentalmente possível quando você faz esse esforço, dessa força de vontade de controlar a mente, não deixar ela oscilar muito, né? Permanecer focada, experimentando aquilo que seja. A sua meditação não é uma meditação vedântica, uma meditação vedântica envolve uma forma de Ishvara, Saguna, Nirguna, né? Mas a sua meditação é uma meditação de evitar que a mente fique no passado e no futuro, e aí você começa a desenvolver uma certa satisfação e bem-estar, porque uma mente estressada, agitada, que antecipa, né, e que se preocupa, ela causa o desconforto emocional. E uma mente focada, né, presente, digamos assim, ela produz um bem-estar. Mas esses bem-estares sem
a compreensão profunda sugerida pelos Upanishads, ela passa rapidinho. Você faz um grupo de final de semana, você se sente bem, no dia seguinte aquilo começa já a se modificar, ou ao mesmo dia, às vezes, né? E aí você vai ficar com o desejo de fazer mais esforços para estar presente. Mas você não abordou a raiz do problema. A disciplina tem seu lugar desde que aliadas com a inquirição, a investigação e o conhecimento. Uma pessoa alerta, presente, né? Quando você leva uma vida totalmente inconsciente, não existe realmente inconsciente, mas uma vida absolutamente mecânica, né? Uma vida absolutamente apática, né? Então, você está desperdiçando a sua vida, né? Mas quando eu levo uma vida disciplinada, regulada, alerta, né? Eu estou mais atento, né? Para quê? A base ali, assim, eu quero desenvolver disciplina para observar o Dharma, que não está sendo colocado nessa passagem, né? Aí me ajuda, sim, a observar o Dharma, são os primeiros passos, né? Então, essa pessoa vai se tornando mais dármica, mais alerta e mais capaz de quê? De pensamento deliberado. Ele vai filtrando aqueles pensamentos automáticos, mecânicos, que são as vasanas ignorantes que se manifestam na mente consciente, de modo que, quando eu vejo, eu estou falando bobagem e fazendo besteira, né? Aí o Swami nos lembra aqui do esforço, né, sugerido nos círculos dos budistas, né, aquelas cerimônias, entre elas a de caminhar, né, ou de beber o chá, né, é, né, isso eu tinha um pouco, né, no meu primeira experiência, né, com aquele primeiro guru que eu me associei, o Osho. Então, tá, não, você tem que ficar presente, caminhando devagarzinho, bebendo devagar. Cada movimento você está. Isso é loucura. Tudo bem, é uma disciplina, né? Mas é pouco relevante, pouquíssimo, né? A mente ela vai se resolvendo na medida que ela compreende aqueles mecanismos que extrovertem ou deprimem a mente, que são os nossos desejos e aversões, né? Você pode passar o tempo que você quiser tentando caminhar como iluminado. Pessoas fazem o curso, né, de como virar um guru lá na Califórnia, caminha assim, olha assim, bebe assim, come assim, né? É presente, presente, presente. Isso não serve praticamente para nada. Aqui o Swami diz, tudo bem, né? Isso também é uma forma de agir, né? É um treinamento deliberado, tudo bem. Dedicando as ações para o Senhor, verso 10, finalmente, do nosso Gita, capítulo 5, dedicando as ações para o Senhor, a pessoa com atos sem apego, ela não é afetada pelo Papa, assim como a folha de lótus não é molhada na água, né? Então, a folha de lótus, ela emerge da água, né? E a água quase sempre é uma água meio suja, mas ela permanece pura, limpa e não molhada, né? Ela tem uma substância que não deixa a água permanecer nela, né? Então, o Yanni, ou Karma Yoga, dedica as ações ao Lorde Criador e a pessoa vive, ela age, mas sem apego, e ela não é afetada pelo karma. Então, é como se você, literalmente, você compreendeu o seu eu real, que é a consciência, né? E você vê objetivamente o seu eu irreal, ou aparente, ou inferior, que é o corpo-mente. Quando você abraça, reivindica e abraça o seu eu superior, os problemas do eu inferior se tornam pequenos e irrelevantes. Isso é muito bem colocado, muito bacana, né? Porque os problemas são inevitáveis. Entre eles, o problema mais preocupante da experiência humana, que é a velhice e a morte, são inevitáveis, né? Velhice, a doença e a morte. Então, quando eu abraço, reivindico, assumo o meu eu superior, o problema do eu inferior se torna pequeno, né? E até irrelevante. O senhor me faz uma analogia bacana, né? Na época da guerra civil para libertar a Índia, né? Da opressão britânica,
As pessoas que fizeram parte daquele movimento, eles sofreram muito, né? Alguns deles passaram anos, décadas, né, em prisões horríveis. Mas ainda assim, quando eles saíam daquelas prisões, eles voltavam a fazer ainda os mesmos protestos, as mesmas manifestações, reivindicando ali a independência do povo indiano, né? Então, ele está colocando aqui que a minha personalidade inferior, né, ela vai sofrer e ela vai querer parar de fazer aquilo, porque o mais importante é o meu conforto, a minha segurança, da minha família. Mas existe um aspecto da minha personalidade que é um pouco superior, que é a minha personalidade, digamos assim, moral, né? Ela não aceita o fato da opressão, da supressão e do escravismo, né? Então ela vai morrer. Quando você vê a sua personalidade superior, coloca você de novo na rua fazendo protesto, e quando você vê, você está preso e está sendo torturado de novo. Dois aspectos da nossa personalidade, né? A nossa personalidade, né? Física sensorial e a nossa personalidade moral. Na presença da minha personalidade moral, né? A minha personalidade sensorial e os problemas e os sofrimentos se tornam bem menores e irrelevantes, né? No momento desse, né, o momento no qual existe tanta opressão, tanto movimento, né, para escravizar a humanidade, né, a coisa, do ponto de vista da nossa identidade moral, o mínimo que pode acontecer é a gente deixar o corpo, porque o pior é realmente se tornar um escravo, né? Existe algo pior do que isso, né? Do ponto de vista da identidade inferior do Jivatma, né? Eu tenho a minha personalidade emocional sensorial e a minha identidade moral e intelectual, né? Então, o Swami dá uma outra analogia da água. A água evaporada, ela vai se tornando salgada, né? A salinidade dela aumenta e você vai adicionando água até que o sal fica muito diluído na água. Entretanto, então o sal tecnicamente permanece nela, mas ele permanece muito diluído, né? Então, é uma questão que abraçar a sua identidade superior irá diluir, né, a vulnerabilidade emocional, né, a fraqueza emocional da sua identidade inferior. De novo, analogias muito bacanas, porque são analogias honestas, né? Porque dizem o Yanni é aquele que ele vai encontrar muitas adversidades, né? Mas ele ainda assim ele tem uma natureza animal humana, né? Que está sujeita a alguns momentos de sofrimento, né? Mas ainda assim é tão pouco comparado com o Aniane, né? O Aniane é totalmente identificado com o corpo. O Yanni é totalmente identificado com a consciência, mas ainda assim ele tem um corpo. Quando as adversidades, as dores são muito extremas, ele pode ter um momento no qual ele expressa, mas aí é tão pouco, porque o autoconhecimento diluiu a sua natureza inferior a níveis mínimos, né? É mais ou menos como o Yanni. O Yanni, o modo qual ele lidar com a doença, a dor e a morte. E o Aniane se desespera ao ponto de entrar em coma. A maioria dos seres humanos entram em coma antes de deixar o corpo e ainda assim Ishvara tem um trabalhão para tirar o corpo sutil do corpo físico, porque ele está apegado ao corpo físico, né? O Yanni também passa pelos dores e prazeres, os altos e baixos, as crises e os momentos, né, de paz, né? Mas devido à compreensão
do seu eu superior, eles não sofrem com a adversidade, o sofrimento psicológico, pelo menos. Problemas se tornam menores, 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 quase que irrelevantes, quase que insignificantes, porque eu transferi o meu senso de identidade para aquilo que é a minha natureza intrínseca, né? A minha essência como consciência e existência. O eu superior é extremamente sutil, por isso é difícil para as pessoas, em geral, reivindicarem a natureza delas neste eu superior, né? É mais fácil identificar no corpo físico e no corpo sutil, né? Mas eu preciso desenvolver uma mente sutil o suficiente para poder descobrir, reivindicar e abraçar o meu eu superior, que é livre, independente das experiências do eu inferior. Este eu é o mais sutil. Ele não faz nada, ele é o ser, é o Atma, Atma, Atma. Como eu vou entender isso? Atma está aí ou é a nossa imaginação? Agora o Swami traz à tona a questão, será que esses yanis, esses rishis, né, esses Mahatmas estão viajando? Será que eles estão vendendo, vendendo, como é que tem uma expressão, eu esqueci assim, vendendo algo que é inexistente, né? Terreno na Lua, que a pessoa utiliza muito. Legal, mas isso já não é tão impossível, porque existe terreno na Lua e ele pertence a alguns seres. E isso era antigamente, que se dizia. Hoje já é. Mas tem uma outra expressão, né? Você vai vender o quê, né? Ah, eu vou vender espaço, vou vender ar, né? Vou vender coisas que você é muito sutil, né? Eu esqueci o exemplo. Então, essa falta de confiança é devido ao quê? A mente é muito grosseira ainda, muito densa, elas não conseguem contemplar a natureza do Jiva-Atma naquilo que é a consciência absolutamente abstrata e sutil. Se você não é capaz de compreender este eu mais sutil do sutil, que é o eu real superior, então você tem que tentar compreender o quê? O Criador. Se você não consegue compreender Nirguna, Ishvara, você faça um esforço de compreender Saguna Ishvara, que é o Criador, compreender as leis e princípios deste Criador, né? E viver em harmonia com essas leis e se tornar um devoto de Ishvara, porque somente essa devoção para com o Criador vai gradualmente dissolvendo esse sentimento de que eu me criei, eu penso o que eu quero, eu faço o que eu quero e eu controlo o meu destino. Então, este é o ego, que ele tem que passar por esse processo de devoção, de reconhecimento de que Ishvara é o grande responsável por tudo aquilo que nós temos e vivemos e experimentamos, sem, né, cancelar o meu pequeno grau de responsabilidade a respeito de conformar-me ou não, harmonizar-me ou não com as leis do Criador. Então, eu tenho que compreender Deus, as suas leis, viver em harmonia com tudo, me tornar um devoto, né? Não da materialismo do mundo, mas do Criador, né? Da natureza, conhecimento total, absoluto, né? Deste universo. Eu transfiro a minha dependência do mundo para Deus. E depois de Deus para independência ou autoconhecimento que produz a autodependência, eu dependo de mim mesmo. Mas como assim? Você é o cara mais egocentrado possível? Né? Que história é essa? Assim, não. Eu dependo somente da consciência, que é a natureza de todo o universo. Quando você coloca a sua dependência do mundo para Ishvara, você é denominado um karma yogi. Quando você coloca a dependência
de Ishvara para a autodependência, que é sinal de independência, você se chama um Yani Yogi, né? É chamado Karma Yoga, né? Este caminho, né? Esta compreensão, este nível de compreensão, e quando você compreende e coloca a sua dependência, né, em Nirguna Ishvara, você é um Jnana Yoga, você está no Jnana Yoga. Somente compreendendo o Criador, eu serei capaz de, através da sua graça, enfrentar esta gangorra, esse alto e baixo, essas dificuldades, né, da vida. Portanto, Cristo aqui está novamente pincelando, né, o Yin Yoga, passando do Yin Yoga para o Karma Yoga, nos relembrando, né, desta compreensão intermediária que transfere a minha dependência, o meu interesse, o meu amor, a minha devoção ao mundo, o mundo para o Criador. A gente vai passar um pouco, que eu quero terminar isso aqui. Qual é a diferença? Nós sabemos, a dependência do eu superior é abstrato. No Karma Yoga, a minha mente é mais densa, então eu não consigo conceber Nirguna Brahman, eu concebo Saguna Brahman, e aí eu me torno devoto, né? Procuro compreender Ishvara através de um dos seus representantes, né? Uma dessas divindades, né? Que são as divindades pessoais que as pessoas na Índia, cada uma tem a preferência, né? O Swami também diz que nos Vedas ninguém tem muita pressa a respeito deste processo, né? Porque ninguém considera que a vida seja feita de um e somente um nascimento, né? Portanto, Krishna nos diz, descubra o eu superior e assim você se torna autossuficiente, autodependente ou independente em Brahman como Brahman. Antes disso, você precisa de um Istadeva. Istadevata é uma divindade pessoal. Se você tiver uma mente muito sutil, você pode até direto se relacionar com Ishvara, que não é uma divindade pessoal, mas é o pura sattva, pura inteligência, conhecimento, que projeta, sustenta o inteiro universo. Caso contrário, se mantenha devoto de um Istadevata. Ista é pessoal, Deva é um Deus pessoal, a sua divindade pessoal. Qualquer que seja o nível de sutileza, né, sutilidade da sua mente, você encontrará uma forma de devoção a Brahmana, a Saguna Brahmana. E você vive em harmonia, recebendo todos os resultados como prasada, oferecendo as suas ações como doações ao campo, né, dedicadas ao Criador. Assim, qualquer prêmio que lhe for dado, uma doação igual, deverá ser feita àquele instituto. E se for um Kamya Karma, que ele fala um pouco das instituições sannyasas, né? Que se elas têm muito dinheiro, elas podem passar para outras instituições. Assim, a qualquer prêmio que lhe for dado, uma doação igual deverá ser feita para um outro instituto. E se for um Kamya Karma, no qual eu espero o resultado, ao recebê-lo, devo considerá-lo como Ishvara Prasada. Ok. O mesmo conceito, algumas tecnicalidades sânscritas,
dedicar todas as minhas ações como uma oferenda ao Criador. Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê.